temos algumas, né? Entre muita raiva. Eu não sei nem como apontar a crueldade da raiva, né? Quem são esses demônios, como eles ganharam caracteriologias aparentes, ou até que ponto sabemos, como aparência e deslizamento atrital, a quem justifique conveniente não enxergar atitudes internas, condições elementares, verdades, propriedades, mas em que momento, né? Dizer que sobre alguma iniciação ou algum correntismo de desenvolvimento de inconsciência parcial fica atribuído cegueira de achar que o outro é bom. Princípios perante a fidelidade quando aparentemente saudáveis, quando doenças aparentemente não perniciosas, né? Quando estados, ei, tudo bem? Jóia. Nossa, choveu tanto ontem. Choveu tanto ontem. Botei os tapetes molhados lá atrás. Nossa, a garagem tá lotada de água. Aqui entrou água, mesmo colocando os tapetes, a água foi descendo para lá. Depois passei o rodo. Ali também. Já levei os tapetes, porque encharcado, menino, veio uma água de lá de cima. Não era daquela parte de fora, não. De algum lugar que pingava, descia dali. Mas descia também direto do teto do andar de cima. Na hora que choveu. Vai lá tomar café, comprou pão. Então, quando, né, temporalidade, causa e efeito de temporalidade humanizada, quando alguém aponta, né, causa e efeito de genética, a quem atalho de mensivizar, custo-benefício de chamado de transição, de recivilização, vem de fora, vem de dentro, como a quem justificar, né? Maria, fecundada por Deus de fora, ou a quem atribui anjos, que se fosse Deus teria resolvido. Não era o maior, era o meio do caminho, então o que vira transcendência entendida as conveniências, a quem apontar quando puderam picar a gente, quando que não puderam picar a gente, a quem camuflar de ciência e justificar correntismo que dataram ancestralidade comum. Todo mundo tem carboidrato, todo mundo tem célula, né? Questões. O que é coisificar, descoisificar, né? Sair do um, voltar do um, mas o que são linearidades todas e não necessariamente quando, né, está em todos os cosmos ou não está, quando, né, muitas condições cósmicas têm corpos celestiáveis, humanizados, não humanizáveis, a quem justifique isso, quando o humano recortado, né, a quem justifique recortar e não recortar o espaço, datar tempo, quando o humano, em condição do corpo e o chip corporal, justificar temporalidade relativa como temporalidade inédita, desconhecida, isolada, qualquer coisa a quem justifique atribuir sentido uniforme, comparável, sentido corrente, descorrente, como entre morte e vida, a quem justificar o observável em tempo humanizado, apontado metamorfósico, a quem justifique causa e efeito de dicotomia entre, né, momento racionalizante sobre o racionalizante, entre uma explosão e explosão implica truncagem de algum interno com algum externo, ou alguma parede, que a quem justifique temporalidade tal, a quem apontar consecutivo, alternativo, intermitente, desintermitente, mesotemporalizante, que se adeque um momento não necessariamente inatingível como desinatingível, que é o joguete de onde vem para onde vão, desde que tenham probabilidades, não respondam por nada, mas também nunca tá bom, já que o Deus sem sexo, ou quando bi, ou quando unilateral, a quem justifique quando nesse momento, né, causa e efeito de barriga, não acreditada barriga, para que fecundam barrigas, e quando a coisa implica, né,
que é o agudo crônico do alto criado como autogravídico, a quem apontar causa e efeito de gravidade como um fator pejorativo e não necessariamente questões de força, quando inclusive que são imperativos de comprimento e grandeza perante força forte, força fraca. Gravidade como, por exemplo, né, o que vira carga máxima, força máxima, força pura. Saiu do 1 sem sentir um, mas depende de resistência e sobreposição de um, como né, um treinamento serial. Qual é o intervalo cravado? Parado, aparentemente parado, de onde vem, como que aqueceu, qual é a temperatura, o que já fez, quem determinou angularizar a observação e truncagem vértico-horizontal, ou a quem justifique isso, né? Entre alturas e profundidades de causa e efeito está aterrizado e mensurável entre desmatematicizar e quando correntismo físico, né? Justificar o intervalo da primeira série para a segunda, não necessariamente é igual, são funções infinitivas e o que vira resistência total, força relativa, né? O isométrico, o pró-isométrico, a quem isocinético, a quem isotônico, causa e efeito de aeróbio e anaeróbio, sobre instrumentalidade deixada, que num dado momento a quem atribui instrumentalidade sobre peças, né? Máquinas, em que momento máquinas eram peças, peças eram máquinas, para dizer que propriedades fundamentais são cegas ou são naturalizadas como físicas, tipo, não deixando assim o assado. A quem justifique bichos, sementes, plantas, minerais, né? É visto como um planeta. A quem justifique água, fogo, terra e ar, não tendo humano, não tendo bicho, não tendo semente, o lugar de pendurar facilmente paredes, entra como um fator de física, em relatividade, né? Relativamente justificada, ou não enxergado, ou assim lá não tem o ET. Aí se tivesse o ET entre todos os ETs da rua, quem justifica lugares estarem respirando aeróbio ou anaerobicamente, ou quem justifique fator, né, minucioso, quando tegumento, celularização, sinapse, causa e efeito de um com o outro, justificar, né, fala com o cu, fala com a bunda, cataboliza, não cataboliza, né, que são seriamentos, quando aponta a frequencialidade, não necessariamente a frequência do direto, em que momento vira subatômico, indireto do direto, macroatômico do pré-observável, intra-observável, olho nu, quando isso vira causa e efeito de pró-estaticidade dinamizável, independente do passo e pelo passo. E quando causa e efeito de alturas e profundidades, justificar percebeu ou não percebeu, né? Ou está sobre formularidade, o que é escalaridade, pró-escalaridade, né? Praxeologia formular, a quem exata humano, humano de exato, que momento, dimensão, atalho, né? E a quem justifique, né? Enxergativa, pró-ato fatificatória de custo-benefício de teletransporte direto e indireto, a quem justifique Eucaristia como praxe espacial, num dado momento saturado, não necessariamente quando você colocar causa e efeito de a quem atribuir politeísmo como monoteísmo e monogamia de frente, não necessariamente a quem poligamia no mesmo corpo, entre vários corpos, como eles são corpos multi-arrastados entre pedaços, que o ir e vir, em que momento dizer que um ateu, um cientificível, fingidamente neutro, a quem justifique ir e vir de agudos, acabou, né? É novo, mas acabou de chegar do inferno velho, né? Em que momento trunca a essência, desessência, é velho, mas é novo, idade metabólica, a quem idade biológica, quando a coisa aparentemente faça-se causa e efeito de padrão aparentemente aparente, altura, peso, quando situações desconectas entre, né, pró-incesto, aborto que o corpo tolere, qual é o passivo e ativo que faz a truncagem, em que momento do mês da gestação, se adequa a gestação nova, gestação velha, monstruosidade, né? Estupro, a quem matéria-prima, atribuir violência pejorativizada e não necessariamente, que a quem atribui se tornar o público ou ao privado nas costas de quem. Não mexa naquela casa, ou aquela casa aparentemente está exata, ou não necessariamente, entre volume, a quem justifique o mínimo de uma casa e atribuir variáveis de constantes, constantes de variáveis, quando rua apontar, né,
espaço caótico e não necessariamente, é trabalho visto na casa e não necessariamente, ou não roubariam e dizem que a justificativa de roubar é porque já é deles e já tem. O que vira desbravar o desconhecido, conveniência da língua, da não língua, entre a putaria, o sexo e toda a agressividade, como que virou de fato, né? E estar ao homem, porque a mulher é a maior inimiga, sobre a independência total, e a quem justifica ativos e passivos, entre aparentemente aceitação anatômica, ou faça-se a quem da cintura para cima e da cintura para baixo, não necessariamente, como que virou o mais ou menos compreensível, mal ou bem a mulher passiva filho, e vira um fardo a prazo. Pela lógica, não teriam filhos, né? Ou entre Maria, radicalização de Maria, a quem Deus de não Deus, a quem deusa, né? Entre dizer paganismo, o que é entender paganismo quando falar chegavam pelo sexo, chegavam tudo, não era saturado, era tudo livre, virou religião de unilateral e pelo macho, né? Nada justifica, não fica bem explicado em que momento conveniência de política, de não política, como essa relação das coisas, e aqui incapaz de política, proliferação, pedaço incapaz de ciência, de racionalidade, em que momento impessoalidade e racionalidade não necessariamente, camuflados presidentes, não justificados ditadores, a quem vira totalitarista do testemunho passivo ativo, ato fatificatório, história não necessariamente de geografia, geografia sempre é. Então a quem atribuir, né, matemática abstrata de não geografia, como história de física, a quem justifique causa e efeito de religiosidade, a quem religião, a quem correntismo, morte e vida, né? O que virá esse mais dá, esse mais trabalho, caso, né, durassem casamentos e o golpe que se submetem, já que igreja ou herançal bom é igreja de não igreja, embaixo do teto de igreja de não igreja, todo mundo sabe, todo mundo virou um tesão não sendo, então existem várias capas de não sendo, dar uma gozada e largar para lá. E matar constantemente, que as pornografias diárias não fecham a folha. E temos o paradoxo do oriental aqui em ocidental e aqui em justifique norte e sul, como imperativos grandes e coisas muito graves que nós temos. Quando apontar, quando o preto não cagou na entrada e na saída, e quando o branco não cagou na entrada e na saída, quando num dado momento recortaram história, né, paleolítico, neolítico, qualquer coisa assim, que isolaram conveniências quando saíram de quatro, quando enche o saco etiquetar de bípede, mais de quatro entre o bicho, o não bicho, o clima, a fera, mais andavam, mais saúde, mais fudiam, esse era da roça como a mesma coisa. Aqui é o paradoxo entre integral, polir, diet light, não necessariamente. Aqui entender carboidratos, lipídios, proteínas como dilatação temporal e não necessariamente justificar, né? Malha aqui, mas o pico de estourar é lá. Assim é a musculação, a quem entenda a musculação, a quem sobrou hipertrofia de hiperplasia, quando a quem é aeróbio de anaeróbio, em que platô de frequência, não necessariamente frequência, interpretação de presença, estado presencial e apresencial, a quem justifique frequencialidade calculada em movimento de base estável, como eu coloquei, o que é vertico-horizontalidade. Entre frequencializar fração, como entender remédio, subatômico, miligramas, coisas aparentemente ditas não enxergativas, elementares, maiores e menores, aqui em macrociclo como microciclo, quando colocado entre a quem acreditar, se eu tivesse entendido isso, entre a permissão ou não permissão de análises clínicas, causa e efeito de que o corpo, a quem atribua protocolo preventivo, trabalhado de miséria, de não miséria, acidental entre corrupto e incorrupto, justificar pela doença, esse teve que tocar o outro, abrir o outro, mas numa salvação, era a dor do lado, ou era o cu de trás, do períneo na frente, é quem justifique toda essa merda, quando, né, presencialidade, né, o desquadrado da distância, a quem justifique proximidades, as conveniências, vácuo, que é da livre, vago, vazio, tudo, nada. Algo mais? Arrefecimento, blá, 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 entrelaçamento, entendimento de assimetrias assimétricas, supersimetríveis, né? Idiosincráticos, vamos assim dizer. O que vira praxes, né? Rabo na cadeira não necessariamente, estática dinâmica,
vocacionalidade encapada ou nunca encapada quanto à guerra do pessoal. Qual é o conveniente bem percebido que está por trás do golpe de cada um, a quem atribua revolução autodinâmica, reforma interestática, quem de fato remexe fica no mesmo lugar, atribui dinâmica polida, né? Trabalho capitalizável, ressustentalizável, né? Metabolismo de causa e efeito, a quem justifique interpretar querer ter vida eterna e não necessariamente a queria ter vida eterna desde que fosse homem. Havia mulher é isso, porque entre homem de não homem ser homem. Né? O que é paradoxo e paradigma sobre condições quando colocamos, né? O que é a coisificação transmutável e não necessariamente? O que a transmutabilidade num dado momento justifica humanização sobre engenhocamento teletransportável num presente percebido, joca corrente como, né, sagrado e divino, né, abduzível, né, independente de aterrissado, sideralizado, é quem justifica estar aparente ou não, né, entre Jesus, a quem Maria e Deus de Deus, né, que é alternado, mas está o tempo todo, né, alterna, faça uma rosca alternada, né, e num contínuo, a quem variável, a quem constante, a quem grandeza, a quem tempo, a quem espaço, tempo sem espaço, espaço sem tempo, quando sobra, né, enlouquece, burocratiza, que é causa e efeito de teoria, prática, praxis, né, praxis minuta entre trabalho uniforme que se encapsule de sociedade boazinha, né, a bondade vem quando o mal é o caos, que já era o anticaos, a quem justifique purgatório, céu, inferno, moreno, gravidades quando brancos índios, fingidamente bons, enquanto se acham donos de naturalismos, proporções enormes que aparentemente sobre amostras tais, grandes reis, bombas nucleares de arco e flecha, não necessariamente não brancos, e a quem decifre que é pornografia, infanticídio, putaria total, entendimento de ouro, como petróleo variado, estão muito bem envolvidos e todos conhecem muito bem, inclusive toda forma de assassinato entre público e privado e a teoria de não precisarem, inclusive, que tenham carteira assinada e tem força para tirar todos esses, entre litorais, entre fronteiras, não necessariamente de litorais, né? Independente nas casas, nas camas dos patrões, a teoria de que a quem obedece e a quem manda, livres em proporcionalidades, etiquetados e falsamente etiquetados, todos pelados e cada vez entre os proibidos mais escancarados. Como entre o preto e qualquer outro branco, né? Eu estou sobre palco de apontado italiano, ao paradoxo do fascista, a quem apontar italiano, e não necessariamente entre a quem judeu e a quem ariano, como entre, né, o que virou entre Portugal e Brasil, ou entre não Portugal e Brasil, direto e indiretamente, fronteiras europeias, a quem justifique a bomba nuclear europeia, ali tem o problema descabido, a quem as charretes, a quem o ouro, a quem o escravismo máximo, o prazer absoluto, dataram o problema do leste ao oeste europeu, né? E a quem justifique buscar lugar de proteção, melhor entrar na Europa, melhor foragir, ou a quem justifica quando que foragiram alemães, quando que sobraram norte-americanos, quando que judeu de onde é Jerusalém, nem sei. E tem-se essa resposta? A quem justifique paradoxo do italiano entre cruz e ressurreição e todos os ateus as conveniências do ir e vir temporal, né? Querer jogar a culpa do mais novo ao mais velho, não necessariamente, que para fuder tem-se toda uma jogada que não são inocentes nenhum, querem sair da putaria absoluta, da moléstia, que se não são molestadores, querem molestar e acham que tardiamente perderam tempo, e querem ficar no 24 e nunca sair quando é que saíram, quando apontado, né, a ala gay do 24, é quem justifica mais caber apontar, né, querem ser gênios, e quem são os deficientes e não deficientes, gênios a quem acreditados, camuflados, inclusive de QI a mais, e ao jogo de apontar aqui preto, minoria, a quem justifique morenos e genocidamento total, já que esse foi por aquele, então é mais a vez daquele. Quando causa e efeito de
recortaram a história. Caso fosse rei do judeu, não seria morto. A quem vira a morte quando num dado momento, então fica para Jesus, era o filho do demônio, era de fora, ou a culpa da Deus e não Deus, quando acima de judeu, e nem era judeu, mas em teoria de vida eterna, infinitivo, morte e vida, quem foram judeus, e quando pró-árabes, a gravidade de pró-árabes, a quem intercristãos e não necessariamente, quando entre o branco e o preto, o show do afrodescendente, quando a África misturada com o Oriente, né? Taxado golpes de antes entre golpes de depois, quando o vitimismo no sexo se tornaram mais varões, mais livres, homens e mulheres também totalmente livres, agudos e crônicos etiquetados de várias maneiras que usaram todas as probabilidades do mundo para dar golpe, em que eu não encontrei mulher nenhuma, mas eu sou edificada por um Deus macho, por um Jesus macho, independente de praticante e não praticante, que bota isso no prego. Me convida enquanto Maria, enquanto mulher, em todo o tempo verbo gerundificado, enquanto deusa. Poder mudar polo, não necessariamente, que é o correntismo da vida eterna, que você tem que lutar para constante linearidade. Há quem justifique mais tempo, menos tempo de anatomicidade entre morte e vida comparável. Ressurreição para trás, não necessariamente. Reencarnação para trás, não necessariamente. E ao golpe dos, assassinos totais, que quando Santíssima Trindade Perpetualidade Corrente mesmo não mostram a cara. Há quem justifique o paradoxo das minhas avós e meu avô. Disciplina é importante, é um tratado lógico. Há quem justifique incapaz de mal político, de não religião, por religioso, quando infidelidade, há quem justifique, assim postaram ao fardo masculino, coitadinhos passivos da própria força e não necessariamente, quanto à barriga da mulher, precisam experimentar fidelidade, infidelidade primeiro, que caso a mulher faça, eles não dão um tiro na cabeça. Oremos. Minha avó teria feito o que eu fiz? A quem aponte morte e vida. Oremos. Ela não está? Nós temos questões de que não está, você está vendo? Minha bisavó, paradoxo do alemão, ao alemão não tinha potencialidade dela entre mulatos, ou apontada vindo de brancos, de saio branca, e europeia, né? Então o que vira, aí o arazino era mulherengo. A quem apontar o que eu vi, o que eu não vi, e tanto amor num dado momento, porque continuou e teve mais filhos, tem-se essas questões e não podiam deixar que não tivesse. Subia em cima e fazia, eu estou vendo isso sobre questões muito graves que foram colocadas à distância de um mundo árabe, o que é não ser judeu, o que é não ser ateu, quando foram religiosos, quando não foram anticristãos, anti-israelitas, pró-palestinos, europeus, as ambições europeias, né? A entranha serve, não só a entranha serve, como depende de mim para querer dar um golpe. O que pior seria estar entre árabes e africanos, eu pergunto e respondo de mais nada, e orientais. Segundo o tratado a pró-revolução, quantos morreram lá na China? Se assim aconteceu, casou, que é a causa e efeito de casar e o dono ter herança, e se não foi construído já tinha antes, se não der certo, não se submeter mais, não necessariamente, volta a herança ser só do macho. Entre uniformidade, Maria, causa e efeito do criacionismo de quem, da parte de quem? Se tornar golpista, caso Deus e caso nem Deus, paradoxo da revolução, a quem paradigma de igreja. Sobre datar temporalidade, questões que eu estou sentindo na pele. O que fizeram governos, o que fizeram o tempo espacial, espacialidade temporal. É certo que eu entendo vago, em vácuo bem calculado, entendo ordem no caos, entendo tempo no destempo no tempo, espaço apontado no desespaço, entendo nada, entendo a antiqueda livre, entendo a gravidade, entendo a gravidez, não necessariamente grávida aqui, oremos. Entre abdução, ressurreição, ressurreta, naturalização, verbo gerundicidade a quem apontar futuro deficiente de genética, a quem aponte remédios, hipertrofia como futurismo. Causa e efeito de futurismo de alturas e profundidades exploráveis. Se não fosse a NASA, não necessariamente. A quem CIA de anti-CIA, KGB, quando colocam esses polos. A quem comunismo, mal capitalismo de pró-comunismo que se decifre, né? Entre ateus, a quem justificar, né? É fake, é montagem, abrir a internet e olhar o Lula falando que igreja tome conta da religiosidade, não se meta na política.
E a política, na maioria das vezes, né, ainda que uns falem como que a igreja não vai se meter na política, é raro alguém ouvir, ainda que também ouvir. Quem vai preservar os valores da família? Responde o golpe dos bolsonaristas a quem decifre o filósofo, não filósofo, igreja em decadente, guerra pessoal da própria bunda, então saia da igreja, vá para onde, quando for a igreja, quando, né? Padre Paulo Ricardo, Olavo de Carvalho, maçom, golpe de crente, entre o católico, fingindo americano de não americano, a quem judeu, a quem de palestino, a quem de pró-cubano, a quem de revolucionário conforme, entre Papa Francisco, entre o silêncio escancarado, não necessariamente, entre igreja oculta de escancarado, marcas e produtos, guerras próximas, não necessariamente proximais, quando entre CERN e bomba nuclear e não necessariamente, a quem atribua gênios e inteligências tratados de ariano, não ariano, entre passivo Jesus, fracassado Hitler, mas precisamos do fio terra desses, constantemente purgatorizado, e entre meu priorado macho, mas entre Maria, deusa, e minhas avós, né, o materno do materno do materno, né, a avó e a bisavó, aí faça-se pular da mãe, para justificar a particularidade sistêmica entre ida e volta de Jesus direta e não necessariamente indiretamente, que é honrar pai e mãe, ou desonrar pai e mãe para honrar Deus e Deus acima de todas as coisas, quando que honraram Deus e honraram Deus, sobre todas essas condições, os imperativos de frequência, presença, volume, massa, peso, que momento resistência é definição passada, é volume não percebido, é estado presencial de distância, a quem justifique mais picar entre subatômicos e macroatômicos, matéria, quando matéria-prima, né? Entre natural e ressurreiçorível, caso leite derramado. Questões bem enormes quando, aí, né? Olha-se o Lula entre Papa Francisco, mas entre campos acadêmicos, incapazes de capitalistas comunistas a quem causa e efeito, de derrubando o fascismo, quando o fascismo de Mussolini não necessariamente, exploradores totais das entranhas e de grandes volumes aparentemente entre não entranhas, mas que implicam em volumes para comprar volumes de entranhas porcosas, entre ativos e passivos, falsos empregados, falsos patrões, corruptos totais, né, aonde cair como morta, que vão querer te eletrocutar viva, já eletrocutando e não necessariamente, a quem justifique, né? Observáveis, tocantes, afins. Revelação, né? Quando a revelação é uma constante encapada e não encapada, entre o golpe de fato, quando se apresentam individuais, independentes ou independentes não tocantes, que justifique verdade, heterossexual, praticante, não praticante, sobretudo, né? De fato fizeram filhos e mal fizeram e abandonaram, e aos golpes de politeístas escabidos, monoteístas escabidos, todas as coisas que estão muito bem conectadas, e ao pavor absoluto de tudo isso, inclusive quando fingido de regras e que você não vê, parecendo que tem séculos que não quis saber nada de você, pagando de independente, de sexo livre, criando condição de contato, quando um jogo, causa e efeito do jogo mortal, do jogo Brasil e Tunísia, amistoso não é nada, ou faça-se ser tudo, entre o circo atual de Arábia Saudita, indiretamente faça-se inimigo de Israel, que não é inimigo, a quem justifique base e topo de palestino, jogatina de palestino, ou qual é o mais ateu, que se deitou com a empregada, que optou por qual Sara, milagre de não milagre, tal da virilidade é quem justifica ativos e passivos, incapazes de religiosos e não religiosos, e quando a questão, então, né, quando não foram, né, entre um e desum, ao pior dos imperativos, já que nem Deus e nem era Jesus, ou nem era um profeta algum, ou assim que fique, né, quando um se fudeu no alto de acidente ao espaço vago, espaço a quem justifique preto e branco, desapontar questões, né, que etiquetaram de raça, e mesmo entre Terceira Guerra Mundial silenciosa, quando, né, e querendo ou não, é como se tivesse casado no Vaticano, mas no campo acadêmico, representar entre milenares o que são mais crimes de guerra,
quantos mais matam e fica justificado pela cultura do outro para cada harém de puteiro, né? Os dípios, escândalos das grandes potências e de cada um, que são potências tenebrosas, o que é o varejo atacado, o que é o público privado, né? Entre falsos presidenciáveis e aqui em verdadeiros ditadores que fecham mesmo essas fronteiras e morram ali, paradoxo de fascismo e Fidel Castro, né? O que era o puteiro do México para lá, México para lá, México para lá e para cá, música latina falcatruosa, dança do ventre falcatruosa, se botar o quadril, a quem alarma pedir socorro, mas que num dado momento não tem como balançar o quadril e estar vivo para pedir socorro. Quando sobrar hipertrofia, quem se compare. Não ser dança, não ser luta, não ser atividade larga, né? Não ser atividade restrita, amador, recreativo, esporte de causa e efeito de busca de trabalho por não trabalho, quem justifica o lazer. Quando Holocausto, mas também Stalin, então também entra Stalin. E quem fala em Stalin apoia a maior das ditaduras, como a quem justificar Hitler, não Hitler, o passivo Jesus, e a quem Maria, de Desmaria, né? Como transcendentaram laicamente ou ortodoxalmente, né? O tal do judeu, e não necessariamente a quem pretos e brancos, quando qual que caga mais na entrada e na saída, em proporcionalidades, tendo entendimento de dimensão e atalho, ou querendo ter vantagem sobre isso, seja raça de aprender a golpear anti-raça, seja doente de mais louco, não louco e saudável. Mas se fosse Jesus, se não era ladrão, veio. Então não era ladrão porque começou sendo o fracasso do alto mentiroso, a quem justifica ter tempo para comparar, apontar, não loucura, né? Se não é ladrão, mentiroso, louco. O que é o louco não mentiroso? Mentiroso não louco, aqui em verdade mentira. Comparar. Linhagem sagrada, que a quem saia no lucro, esse veio e etiquetou diferente. No tempo da maior cinematografia, que já era oral mais percebido, o olho nu, o fingido mentiroso, quem saiu mais comido, qual morreu primeiro teve que comer o outro, e no interstício espacial voltou golpe daquele, parasitário naquele. Conhecer essa jogatina sobre a quem apontar e desapontar questões, né? Do qual eu convido, entre algumas coisas de ontem, o que é passar por um que finge, bota a culpa no tradutor, finge que não é o tradutor, dizer que está jogando tudo nas costas daquele que não entende, fazendo entender o maior inimigo e não necessariamente, que se tornam classistas, anticlassistas, quando se tornaram véu do desvéu, quando algumas larguras, né, referência bibliográfica, segundo a quem apócrifo, a quem referentes, concílios de Niceia, entre o bate-papo, que num dado momento dizer que virou a mesa do câmbio espiritual, não acreditando, a energia correu, começaram a falar mentira, num dado momento a mentira virou verdade pelo golpe do destempo e saiu como espírita, né? Se não morrer, vive. Então a ressurreição, e teve outras ressurreições. A quem causa efeito de vida eterna, infinitiva, imortalidade. A imortalidade traz um engenhocamento falso ou multigozoso, que atribuíram vantagem de poder botar a culpa de que no corpo já não tinha aquela mesma alma. Também podem voltar à busca de outra alma. A quem ainda não saíram do problema dos ativos totais, entre golpes de passivos por ativos e macho-fêmea, né? A quem justificar agudo e crônico do Espírito Santo, resistência de força pura, força relativa, carga máxima, definição corrente, presente a presencial, não necessariamente, quadrado da distância, desquadrado da distância. Oremos. Oremos.